A morte é a única certeza que todo ser humano carrega consigo desde o primeiro dia de vida. Ela não pede licença, não avisa com antecedência, não respeita a idade, não escolhe o momento certo. E mesmo assim, a maioria das pessoas passa a vida inteira sem se preparar para o que vem depois. Não para o funeral, não para o testamento, mas para aquilo que realmente importa, o que acontece com a alma. E é justamente aqui que começa o maior silêncio da nossa época. Ninguém fala sobre o purgatório. As homilias evitam o tema. As conversas entre amigos desviam. As redes sociais estão cheias de mensagens de conforto fácil, dizendo que todos vão direto para o céu, que Deus é amor e que não há nada a temer. Mas será que isso é verdade? Será que a Igreja, os santos, as Escrituras e o próprio Padre Pio concordariam com esse conforto tão rápido e tão barato? O Padre Pio não concordava, e ele sabia muito bem do que estava falando. Porque, ao contrário de qualquer pregador moderno, Padre Pio não apenas falava sobre o purgatório. Ele ouvia os gemidos das almas que ali sofriam. Ele recebia visitas de almas do purgatório em sua cela, no meio da noite, pedindo orações, pedindo missas, pedindo que alguém na terra se lembrasse delas. Havia noites em que ele mal dormia, porque o peso espiritual daquelas almas era tão real quanto o frio que entrava pela janela do convento de San Giovanni Rotondo. E se eu te disser que o Padre Pio recebeu revelações sobre o purgatório que pouquíssimas pessoas conhecem, que ele identificou, ao longo de décadas de direção espiritual, 3 hábitos concretos que, praticados com fidelidade durante a vida, podem salvar uma alma de anos, décadas ou até séculos de purificação. Que esses 3 hábitos não são invenção mística nem devoção popular, mas fundamento sólido da tradição católica, confirmado pelas Escrituras, pelos doutores da Igreja e pela experiência sobrenatural de um dos maiores santos do século XX. Esta mensagem não chegou até você por acaso. O Espírito Santo não trabalha com coincidências. Se você está aqui, neste momento, ouvindo estas palavras, é porque sua alma precisa ouvi-las. Talvez você tenha perdido alguém recentemente e se pergunta onde essa pessoa está. Talvez você sinta no fundo do coração que sua própria vida espiritual não está onde deveria estar. Talvez você reze, mas sinta que algo ainda falta. Seja qual for o motivo, saiba que o Padre Pio intercedeu para que você chegasse até aqui. E ele não faz isso em vão, porque ele muda completamente a forma como enxergamos a vida espiritual cotidiana. Era uma madrugada fria no convento dos Capuchinhos, e o Padre Pio havia se recolhido ao seu quarto após longas horas no confessionário. Seu corpo carregava as marcas das chagas. Sua mente estava exausta, e ele tentava descansar. Mas o descanso não veio. Em vez disso, ele ouviu um barulho no corredor, um arrastar lento e pesado, e então sua porta se abriu. Diante dele estava a figura de um homem idoso, curvado, coberto por uma luz opaca, diferente da luminosidade dos anjos. Uma luz que carregava peso, sofrimento e súplica. Era a alma de um frade que havia morrido anos antes. Ele não veio assombrar. Ele veio pedir orações, pedir missas, pedir que o esquecimento cessasse. E o Padre Pio passou o restante daquela noite em oração, em penitência, oferecendo cada gota de sofrimento em seu corpo pelas almas do purgatório. Na manhã seguinte, quando os irmãos o encontraram na chapela, seu rosto estava marcado pelo choro e pela vigília. Alguém perguntou o que havia acontecido, e o Padre Pio respondeu com uma frase que ficou registrada na memória daqueles que o conheceram. As almas do purgatório sofrem mais do que podemos imaginar. E a maioria está lá por descuido, não por maldade.
por descuido, não por crimes hediondos, não por uma vida de pecado grave e deliberado, mas por descuido espiritual, por hábitos negligenciados, por graças recusadas sem perceber, por uma vida que poderia ter sido mais e que no momento da morte, diante da santidade de Deus, revelou suas lacunas. Isso não é para causar medo paralisante, é para despertar, porque o Padre Pio não era um pregador do terror. Ele era um pai espiritual que amava suas filhas e seus filhos com uma ternura feroz. E era justamente esse amor que o fazia dizer a verdade, mesmo quando a verdade doía. Ele sabia que um médico que esconde o diagnóstico por bondade falsa não salva o paciente. E ele se recusava a ser esse tipo de médico. E é por isso que hoje, neste vídeo, você vai receber o que ele ensinava nas direções espirituais mais íntimas, o que ele revelava às almas que mais confiavam nele, o que ele vivia com uma fidelidade que custou sangue, literalmente. 3 hábitos. 3 práticas que, segundo o Padre Pio, têm o poder de encurtar ou até eliminar o tempo que uma alma precisa passar no purgatório. Ensinamentos que não estão compilados em um único lugar, que não circulam nas redes sociais, que só chegam até você porque a graça de Deus quis que chegassem. Fique até o final, porque sua alma precisa desta mensagem. E se você já sente que isso foi feito para você, clique em se inscrever agora, porque cada vídeo deste canal é uma oportunidade que a providência coloca no seu caminho. Não desperdice nenhuma delas. Primeiro hábito, o exame de consciência diário. Há uma prática que o Padre Pio considerava tão essencial quanto o ar que se respira e que a maioria dos católicos abandonou sem perceber o que perdeu. Não é uma devoção complicada. Não exige livros nem formação teológica. Exige apenas 5 minutos de honestidade radical diante de Deus. Ela se chama exame de consciência, e o Padre Pio a praticava todos os dias sem exceção, mesmo nos dias em que seu corpo sangrava pelas chagas, mesmo nas noites em que o demônio o atacava fisicamente, mesmo nas manhãs em que ele mal conseguia se levantar pelo esgotamento espiritual acumulado. Por que esse hábito é tão decisivo para o purgatório? Porque o purgatório não é o destino das almas más. É o destino das almas que morreram em graça, mas que carregavam dívidas espirituais não quitadas, pecados veniais não chorados, apegos não purificados, ingratidões acumuladas, pequenas desonestidades que nunca foram levadas ao sacramento da confissão. São as sujeiras miúdas da alma, aquelas que ninguém vê de fora, mas que diante da luz infinita de Deus se tornam impossíveis de ignorar. O Padre Pio dizia que a alma que não examina sua consciência regularmente é como uma casa que nunca é varrida. Do lado de fora pode parecer apresentável, mas por dentro a sujeira vai se acumulando nos cantos, embaixo dos móveis, nos lugares que ninguém olha. E quando chega o momento da morte, que é o momento da verdade absoluta, toda aquela sujeira acumulada precisa ser purificada. E essa purificação no purgatório é real, é dolorosa e pode durar muito mais do que qualquer um imagina. A Igreja ensina, e o Padre Pio confirmava com sua experiência mística, que o purgatório não é uma antessala confortável. Santo Tomás de Aquino escreveu que a menor pena do purgatório supera a maior pena que se pode sofrer nesta vida. Santa Catarina de Gênova, que recebeu revelações profundas sobre o estado das almas, descreveu o sofrimento do purgatório como um fogo que purifica, porque a alma, já iluminada pela visão de Deus, sente com uma intensidade devastadora tudo aquilo que a separa dele. Não é um sofrimento imposto de fora como punição arbitrária. É o sofrimento de uma alma que finalmente enxerga a verdade sobre si mesma e chora o que não chorou em vida. E é exatamente aqui que o exame de consciência se torna um ato de misericórdia que você pratica sobre si mesmo.
Cada vez que você se senta diante de Deus no final do dia, cada vez que você passa pela memória do que viveu e reconhece onde falhou, onde feriu, onde se afastou, onde agiu por egoísmo ou por covardia espiritual, você está fazendo em vida o que seria feito no purgatório. Você está antecipando a purificação. Está pagando a dívida com a moeda da contrição, que é infinitamente mais leve do que a moeda do sofrimento purgatório. O Padre Pio não apenas praticava o exame de consciência. Ele o ensinava como prioridade absoluta nas direções espirituais. Dizia que uma pessoa que examina sua consciência todas as noites raramente vai à confissão com pecados acumulados por meses, porque ela não deixa a sujeira se instalar. Ela limpa o que suja enquanto ainda é fresco. E uma alma que vive assim, que mantém sua consciência em estado de vigilância constante, chega ao momento da morte com uma leveza que o purgatório pouco precisa tocar. Há uma distinção importante que o Padre Pio fazia e que precisa ser dita com clareza. O exame de consciência não é ruminação. Não é ficar se torturando pelos pecados do passado que já foram confessados e perdoados. Não é acordar de madrugada com culpa paralisante. É um olhar sereno, honesto e amoroso sobre o próprio dia, feito na presença de um pai que já sabe de tudo e que espera apenas que o filho reconheça. É um momento de conversa íntima com Deus onde você diz: aqui está o que eu fiz, aqui está onde eu falhei, aqui está meu arrependimento e aqui está minha resolução de fazer melhor amanhã. A forma como o Padre Pio ensinava era simples. Ao final do dia, antes de dormir, reserve alguns minutos. Comece agradecendo a Deus pelas graças do dia, inclusive as que você não percebeu. Depois percorra mentalmente as horas vividas, suas palavras, seus pensamentos, suas atitudes, suas omissões. Onde você deveria ter amado e não amou. Onde você deveria ter calado e falou demais, onde você cedeu à impaciência, ao julgamento, à inveja, ao orgulho disfarçado de razão. Não é necessário uma lista exaustiva, basta um olhar honesto. E então, diante de cada falta reconhecida, diga um ato de contrição, um pedido sincero de perdão. E encerre com a resolução concreta de um ponto que você quer melhorar amanhã. São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esta é a teologia por trás do exame de consciência. Quem se julga com honestidade diante de Deus em vida, chega ao julgamento particular com uma alma que já passou pelo processo de revisão, de arrependimento e de conversão contínua. E o julgamento de Deus sobre essa alma encontra muito menos a purificar. O Padre Pio vivia esse princípio com uma radicalidade que impressionava. Ele conhecia sua própria alma com uma profundidade que vinha justamente dessa prática constante. E essa autoconsciência espiritual era o que tornava sua direção espiritual tão precisa, tão cirúrgica. Ele conseguia apontar nos outros o que poucos viam, porque ele nunca parou de se examinar a si mesmo. Se você nunca praticou o exame de consciência ou se o abandonou há muito tempo, saiba que cada dia sem essa prática é um dia em que a sujeira espiritual se acumula sem ser varrida. Não por maldade, por descuido. Exatamente o que o Padre Pio dizia que enchia o purgatório. Segundo hábito, a oferta do sofrimento unido à cruz. Nenhum aspecto da espiritualidade do Padre Pio é mais incompreendido do que sua relação com o sofrimento. O mundo moderno trata a dor como um inimigo a ser eliminado a qualquer custo. A cultura do conforto imediato, do bem-estar garantido, da felicidade como direito adquirido, criou uma geração que não sabe o que fazer com a dor, que chora, que reclama, que se revolta, mas raramente que oferece. E é justamente essa incapacidade de ofertar o sofrimento que, segundo o Padre Pio, torna o purgatório necessário por tanto tempo para tantas almas.
porque o sofrimento, quando unido conscientemente à paixão de Cristo, tem um poder purificador que nenhuma outra realidade desta vida possui. Ele purifica aqui, nesta existência, o que de outra forma precisaria ser purificado depois. E o Padre Pio sabia disso não apenas pela fé, mas pela experiência viva e literal de carregar as chagas de Cristo em seu próprio corpo por 50 anos. Pense no que isso significa. 50 anos com feridas abertas nas mãos, nos pés, no lado. 50 anos de dor física constante, de sangramento, de infecções, de noites sem dormir, de ataques demoníacos que deixavam seu corpo marcado. E em nenhum momento, em nenhum dia, registrado por aqueles que o conheceram, o Padre Pio pediu que a dor fosse retirada. Ele pedia graça para suportá-la. Ele pedia que fosse útil. Ele oferecia cada gota de sofrimento com uma precisão espiritual impressionante, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelos seus filhos espirituais, pela Igreja. Ele transformava a dor em moeda do reino. E essa é a revelação que muda tudo. A maioria das pessoas sofre. Isso é universal. Doenças, perdas, decepções, traições, solidão, cansaço, ansiedade, medo. Ninguém escapa do sofrimento nesta vida. A diferença entre uma alma que chega ao purgatório com uma dívida enorme e uma alma que chega levíssima está muitas vezes não na quantidade do sofrimento que viveu, mas no que fez com ele. Uma alma que sofreu muito, mas que nunca ofereceu esse sofrimento, desperdiçou uma riqueza espiritual incalculável. Uma alma que sofreu pouco, mas que ofereceu cada pequena dor com consciência e amor, pode chegar à morte com uma alma extraordinariamente purificada. O Padre Pio ensinava que a oferta do sofrimento não precisa ser grandiosa, não precisa ser estigma nem martírio. Pode ser a dor de joelho que incomoda quando você ajoelha para rezar. Pode ser o cansaço de cuidar de um familiar doente sem reconhecimento. Pode ser a humilhação de ser incompreendida por alguém que você ama. Pode ser a solidão das madrugadas, a angústia financeira que não passa, a saudade que dói sem ter onde descansar. Tudo isso, quando conscientemente unido à cruz de Cristo, torna-se purificação antecipada. A fórmula espiritual é simples e está enraizada na teologia paulina. São Paulo escreveu aos Colossenses: completo em minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Paulo não estava dizendo que a redenção de Cristo era insuficiente. Estava revelando que Cristo, em sua misericórdia infinita, quis associar os membros de seu corpo ao seu próprio sofrimento redentor. Quis que nossa dor tivesse sentido, valor, fruto eterno. O Padre Pio vivia isso com uma consciência que o distinguia de qualquer outro homem. Ele não suportava a dor. Ele a habitava, ele a contemplava, ele a transformava. E ensinava que qualquer alma pode fazer o mesmo, independentemente do nível de santidade que tenha alcançado. Porque a oferta não precisa ser perfeita para ser válida. Ela precisa ser sincera. A prática concreta que ele recomendava era a seguinte: ao acordar de manhã, antes de qualquer outra coisa, oferecer o dia inteiro a Deus. Todas as alegrias, todos os trabalhos, todas as dores que viessem. E ao longo do dia, sempre que uma dor chegasse, seja física, emocional ou espiritual, repetir mentalmente uma intenção: Senhor, ofereço isso unido à tua cruz, pela purificação da minha alma e pelas almas do purgatório. Não precisa ser uma oração longa. Precisa ser um ato de vontade consciente, um redirecionamento espiritual da experiência que de outra forma passaria sem fruto eterno. O que o Padre Pio via nas confissões o atormentava de uma forma específica: a quantidade de sofrimento desperdiçado. Pessoas que haviam passado anos doentes, anos cuidando de outros, anos em situações de extrema dificuldade e que nunca tinham aprendido a oferecer, que haviam sofrido muito e colhido pouco espiritualmente, não por falta de fé,
mas por falta de instrução. E ele sentia que uma parte de sua missão era justamente ensinar essa alquimia espiritual, transformar o chumbo do sofrimento no ouro da purificação. Se você está passando por dificuldades agora, se há dor em sua vida que parece não ter sentido, saiba que o Padre Pio te diria pessoalmente: não desperdice isso. Cada momento de dor oferecido com amor é um instante a menos no purgatório. É uma dívida paga aqui com a moeda mais valiosa que existe nesta vida: o sofrimento abraçado em união com Cristo. Terceiro hábito, a devoção fiel às almas do purgatório. O terceiro hábito que o Padre Pio identificava como decisivo para a salvação da própria alma é o menos intuitivo dos três, e talvez o mais revelador sobre como funciona a economia espiritual do reino de Deus. Ele dizia que rezar pelas almas do purgatório é uma das práticas mais poderosas que um católico pode cultivar, não apenas por misericórdia para com os que já morreram, mas por um motivo que poucos percebem. As almas do purgatório intercedem por quem reza por elas com uma eficácia extraordinária diante de Deus. Pense na lógica espiritual disso. As almas do purgatório são almas santas. Elas já passaram pelo julgamento particular e foram declaradas salvas. Elas já não podem pecar. Elas já veem com clareza perfeita a realidade espiritual que nós ainda enxergamos como num espelho, de maneira confusa. E quando alguém na terra se lembra delas, reza por elas, oferece missas, indulgências e sacrifícios por sua libertação, essas almas respondem com uma gratidão que só a eternidade pode produzir. Elas intercedem por seus benfeitores com uma intensidade e uma pureza que a maioria dos santos em vida jamais alcança, justamente porque estão na fronteira entre o tempo e a eternidade, entre a purificação e a glória. O Padre Pio chamava as almas do purgatório de suas clientes. Era uma expressão afetiva, carregada de ternura e de teologia. Ele dedicava orações, missas, sofrimentos e vigílias por elas com uma consistência que impressionava os frades do convento. E afirmava que elas lhe retribuíam de formas que ele não poderia descrever completamente com palavras humanas. Havia uma aliança espiritual entre ele e as almas do purgatório que funcionava nos dois sentidos. Ele as ajudava a se libertar, e elas o cercavam de intercessão e de proteção. O que o Padre Pio revelava, e que está em perfeita consonância com a teologia católica mais profunda, é que existe uma reciprocidade na comunhão dos santos que vai muito além do que imaginamos. A igreja militante, a igreja sofrente e a igreja triunfante não são três realidades separadas que existem em compartimentos isolados. São um único corpo, o corpo de Cristo, onde a graça circula, onde o amor flui, onde o mérito pode ser comunicado e compartilhado. Quando você reza por uma alma do purgatório, você está participando ativamente dessa circulação de graça. Você está exercendo sua caridade mais além da morte, além do que os olhos podem ver, além do que a razão pode calcular. E essa caridade retorna para você em formas que muitas vezes não conseguimos reconhecer como tal. Uma graça recebida em momento de desespero, uma tentação que passou sem você entender por quê, uma decisão que você tomou certa quando tudo apontava para o erro. As almas do purgatório estão por trás de muito do que acontece na vida dos seus benfeitores, e elas não esquecem. Mas há ainda um segundo nível nessa revelação, e é aqui que o hábito se torna decisivo para o próprio purgatório da alma que pratica. O Padre Pio ensinava que quem cultiva a devoção pelas almas do purgatório durante toda a vida está formando, sem saber, uma legião de intercessoras para o seu próprio momento da morte. Quando você morrer, se precisar passar pelo purgatório, essas almas que você libertou ou aliviou estarão diante de Deus, intercedendo pelo encurtamento do seu tempo de purificação. A caridade que você exerceu na terra volta para você com juros eternos. Não é magia,
É a lógica do amor dentro da economia da salvação. Com a medida com que medirdes, será medido a vós, disse o Senhor. Quem mediu com misericórdia para com os que sofriam no purgatório, mesmo sem vê-los, mesmo sem ter qualquer retorno imediato, será medido com misericórdia na hora em que mais precisar. A prática concreta é a seguinte: o Padre Pio recomendava que todos os dias fosse rezado ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria pelas almas do purgatório, especialmente pelas mais abandonadas, aquelas que não têm ninguém na terra que reze por elas. Ele recomendava também a participação na Santa Missa, com a intenção pelas almas do purgatório, especialmente no dia de finados e durante o mês de novembro, que a Igreja dedica a essa devoção. E recomendava, sempre que possível, ganhar indulgências e oferecê-las pelas almas, praticando as condições estabelecidas pela Igreja: confissão, comunhão, visita a uma igreja e oração pelas intenções do Papa. Há uma última dimensão desse hábito que o Padre Pio tocava com uma delicadeza particular e que precisa ser dita. Ele ensinava que rezar pelas almas do purgatório cura o coração dos que ficam. Porque uma das dores mais devastadoras da vida humana é a morte de alguém amado, e a pergunta que essa dor sempre traz consigo: onde ele está? Onde ela está? Está bem? Está sofrendo? A devoção pelas almas do purgatório não elimina essa dor, mas transforma sua natureza. Em vez de uma dor impotente e sem direção, ela se torna uma dor ativa, fecunda, capaz de fazer alguma coisa de real e concreto por quem partiu. E essa transformação da dor em amor ativo é por si mesma uma das grandes graças que essa devoção concede aos vivos. Se você perdeu alguém que amava e carrega essa dor, saiba que rezar por essa alma é o ato mais concreto de amor que você pode praticar agora. É estender a mão além da morte, é dizer a Deus: eu ainda amo, e meu amor não acaba com o último suspiro. E o Padre Pio garantia que Deus ouvia essas orações com uma atenção especial, porque elas vinham do lugar mais fundo e mais vulnerável do coração humano. Agora você sabe o que o Padre Pio sabia, e esse conhecimento muda a responsabilidade que você carrega a partir de hoje. Porque ignorância espiritual pode ser desculpada, mas quem ouviu não pode mais fingir que não ouviu. 3 hábitos. 3 práticas que custam pouco em tempo e exigem muito em fidelidade. O exame de consciência que varre a alma todas as noites antes que a sujeira se instale. A oferta do sofrimento que transforma cada dor cotidiana em purificação antecipada. E a devoção pelas almas do purgatório que constrói, ao longo de toda uma vida, uma legião de intercessoras para o seu próprio momento da morte. O Padre Pio dizia que a santidade não é para os extraordinários, é para os fiéis. Não é para quem faz grandes coisas uma vez, é para quem faz pequenas coisas todos os dias com amor. E esses 3 hábitos são exatamente isso: pequenos, cotidianos, invisíveis aos olhos do mundo, mas poderosos diante de Deus de uma forma que a eternidade revelará. Você não precisa mudar toda a sua vida de uma vez. Precisa começar hoje com o que foi revelado aqui. Esta noite, antes de dormir, examine sua consciência. Amanhã, quando uma dor chegar, ofereça. E em algum momento do seu dia, lembre-se das almas que esperam no purgatório por uma oração que talvez só você possa dar. O Padre Pio não pregava para impressionar, pregava para salvar, e é com esse mesmo espírito que esta mensagem chegou até você. Se esta mensagem tocou sua alma, se algo aqui despertou em você uma consciência que estava adormecida, então você já sabe que este canal não é um canal comum. Cada vídeo aqui é uma graça colocada no seu caminho pela providência. Se inscreva agora para que nenhum ensinamento passe sem que você receba. E pense em alguém que precisa ouvir isso hoje.
Uma amiga que perdeu alguém e ainda carrega essa dor sem saber o que fazer com ela. Uma familiar que sofre e ainda não aprendeu a oferecer esse sofrimento. Compartilhe este vídeo com ela. Às vezes, a maior obra de misericórdia que podemos praticar é simplesmente passar adiante uma palavra que salva. Chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. Onde quer que você esteja, se puder, feche os olhos, respire fundo e deixe que estas palavras cheguem até o lugar mais fundo da sua alma. Pai, eu venho diante de Ti com o coração aberto e com a consciência de que preciso de Ti em cada detalhe da minha vida e da minha morte. Reconheço que muitas vezes deixei o dia passar sem me examinar. Deixei a dor passar sem oferecê-la. E esqueci das almas que esperam por uma oração minha. Perdoa-me, Senhor. A partir de hoje, com a graça que Tu me deres, quero viver de forma diferente. Padre Pio, Tu que conheceste o purgatório não pelos livros, mas pela experiência viva das almas que vinham até Ti, intercede por mim agora. Apresenta minha alma diante de Cristo e pede por mim a graça da fidelidade espiritual. A graça de não desperdiçar nenhuma dor, nenhum dia, nenhuma oração. Senhor Jesus, Tu que na cruz transformaste o maior sofrimento da história na maior redenção da história, ensina-me a unir minha pequena cruz à Tua. Que quando eu morrer, minha alma chegue diante de Ti leve, purificada, pronta para Te ver face a face. E pelas almas do purgatório, especialmente pelas que não têm ninguém que reze por elas, peço misericórdia, Senhor. Liberta-as, leva-as para Ti, e que elas livres intercedam por todos nós que ainda caminhamos. Amém. Que o Padre Pio abençoe cada passo seu a partir de hoje. Até o próximo vídeo.